Olana cumprimenta uma garota e comenta que ela é muito bonita. Ela agradece e ao mencionar que seu nome é Priscila, ele pergunta se ela hesitou em revelar o seu nome. Ele diz que é um prazer conhecê-la e ela responde que o prazer é dela também. Ele então pergunta como foi o dia dela e Priscila responde que está bem, embora esteja quente. Olana concorda que realmente está muito calor e pergunta se ela é de Miami. Ela confirma e ele menciona que acabou de se mudar para lá. Priscila comenta que isso é legal, pois muitas pessoas se mudam para Miami. Ele então revela que veio de Houston e por isso está achando o clima muito quente. Ela diz que já esteve em Houston, mas prefere Miami. Ele diz que entende e pergunta quais são os planos dela para o dia. Ela responde que tem apenas alguns compromissos. Ele diz que tudo bem e que foi um prazer conhecê-la, sugerindo que talvez possam se encontrar mais vezes, já que ele é novo na cidade e quer conhecer pessoas. Priscila diz que entende, mas menciona que tem um namorado. Surpreso, ele pergunta se isso é verdade. Ela confirma, dizendo que sente muito. Ele responde que entende e deseja um ótimo dia para ela, e ela retribui o desejo. Ele agradece e comenta que talvez tenha escolhido a garota errada, mas está curioso para ver o que vai acontecer. Ele pergunta o que está acontecendo e Priscila, vendo o carro dele, pergunta se é dele. Ele confirma e ela diz que é um carro legal. Ele agradece e ela pergunta o que ele vai fazer agora, se vai almoçar. Ele responde que estava pensando em procurar um restaurante. Priscila diz que também vai almoçar, mas Olana lembra que ela havia mencionado ter namorado. Ela concorda, mas diz que pode almoçar antes de ir aos compromissos. Ele diz que entende, mas não quer desrespeitar o namorado dela. Priscila responde que isso não impede que eles conversem, mas ele comenta que no começo isso parecia um obstáculo. Ele observa que ela não queria falar com ele inicialmente. Priscila comenta que agora sente que estão na mesma sintonia e ele pergunta por que só agora. Priscila responde que teve uma boa sensação e acha que ele tem uma energia positiva. Olana pergunta se ele realmente tem uma boa energia e o motivo dela estar dizendo isso. Priscila sugere que continuem conversando dentro do carro. Ele pergunta para onde ela está indo e sugere que eles podem conversar ali mesmo. Ele então pergunta o que ela quer fazer dentro do carro dele e ela sugere que eles possam ir almoçar. Ele comenta que mal a conhece e Priscila brinca que ele está sendo difícil. Ele responde que não está fazendo jogo duro, mas apenas agindo da mesma forma que ela agiu inicialmente. Ela diz que entende e pergunta por que ele deveria gastar seu tempo com ela. Priscila responde que ele estava interessado e Olana admite que estava, mas ela não estava. Ele diz que as coisas não vão acontecer no tempo dela. Ela concorda e pergunta se ele vai deixá-la entrar no carro ou não. Ele responde que precisa saber se vai valer a pena e que não gosta de perder tempo. Ela diz que também não gosta e pergunta por que deveria deixá-la entrar. Ela responde que vai mostrar para ele. Olana pergunta se é verdade e ela o convida para entrar no carro, pedindo que ele leve a sério. Ele diz que não quer que ela o faça perder tempo. Priscila comenta que é um carro bonito e ele agradece. Olana pergunta o que ela quer fazer e Priscila sugere que ele leve-a para jantar, prometendo contar mais. Ele responde que vão ver sobre isso. Ela pede para dar uma olhada no espelho, comentando que o calor bagunçou seu cabelo. Ele concorda que está muito quente. Ela pergunta se ele conhece algum lugar ou se quer que ela sugira. Ele diz que, por enquanto, não vai a lugar nenhum e lembra que ela disse que ia mostrar algo para ele. Priscila confirma que diz que conhece alguns lugares, mas ele deixa claro que não está falando de comida. Ele pergunta por que ela está rindo e comenta que não acha nada engraçado. Ela diz que só está feliz, gostou do carro e da energia dele e está apenas curtindo o momento. Olana pergunta sobre a situação dela com o namorado e Priscila responde que é complicada. Ele pergunta o que é tão complicado e ela diz que sabe que o namorado faz suas coisas, então ela também quer fazer as dela. Olana questiona se ela está traindo o namorado e Priscila responde que não chamaria isso de traição. Ele pergunta o que seria então e ela fala que são oportunidades. Surpreso, Olana pergunta se ela realmente pensa assim. Priscila responde que sim, se é que pode chamar dessa forma. Ele pergunta o que ela quer dizer com oportunidades e ela explica que está com o namorado até encontrar seu futuro marido. Ele questiona por que ela não termina com o namorado e pergunta por que ele
não pode ser o marido dela. Priscila responde que, pelo que percebeu, ele não serve para ser seu marido, então deixa as opções em aberto. Rolana pergunta por que o namorado dela não serve para ser seu marido e ela diz que ele prometeu muitas coisas que não está cumprindo. Mudando de assunto, ele pergunta se ele faz o tipo dela e ela confirma que sim. Rolana comenta que não foi isso que percebeu no início. Ela explica que no começo não teve tempo de demonstrar isso e ele pergunta por que ela acha que ele faz o tipo dela. Ela diz que ele parece ser um homem trabalhador e focado e ela gosta disso. Rolana então pergunta por que ela não quis falar com ele no início e ela responde que estava muito calor, o que dificultou pensar direito. Rolana diz que não nasceu ontem e pede para ela ser sincera. Ele pergunta por que ela realmente acha que ele faz o tipo dela e Priscila responde que percebeu que ele tem dinheiro e poderia manter o padrão de vida dela. Rolana comenta que ele não tem obrigação e que ela não vai encontrar um marido agindo dessa forma, chamando-a de interesseira. Ele sugere que ela saia do carro e Priscila responde que está bem com sua própria mentalidade. Ele insiste que ela pode sair e Priscila diz que para ela tanto faz, ela vai seguir seu caminho. Rolana deseja boa sorte para ela e assim eles se despedem. Quando Rolanda passa por essa jovem, ele pergunta como ela está e comenta que ela é muito bonita. Ela agradece e ele tenta se apresentar perguntando seu nome. Ela responde que está sem tempo, pois vai encontrar alguém. Ele diz que não ouviu e novamente ela repete que está indo encontrar alguém. Ele explica que se aproximou porque gostou do que viu e quis saber o nome dela. Ele sugere que talvez possam se conhecer, mas ela afirma estar ocupada no momento e agradece. Ele compreende e deseja um bom dia para ela. Ele comenta que se é isso que ela quer, tudo bem. Quando a moça vê Rolanda se aproximar de seu carro, ela muda totalmente de ideia e é aí que a mágica acontece. Ela então pergunta o nome dele, mas ele não ouve e pede para ela repetir. Ele diz que seu nome é Landa. Ela pergunta se o carro é dele e ele diz que está prestes a entrar no veículo. Ela elogia o carro e agradece. Ela menciona que gostou de tudo no carro, inclusive da cor, e mais uma vez ele agradece. Ela quer saber a cor do interior do carro e ele responde que é azul. Ela pergunta se pode ver e ele a convida a se aproximar, mas diz que não. Ele menciona que ela está indo encontrar alguém e deseja um ótimo dia para ela. Ela questiona se ele não vai deixá-la entrar e ele pergunta para quê. Ela lembra que ele queria falar com ela, mas ele diz que ela não estava interessada. Ela responde que estava ocupada e ele sugere que ela pode ir se estiver ocupada. Ela insiste em entrar e ele pergunta para quê. Ela admite que não sabe, mas talvez ele possa mostrar como funciona o carro. Ele quer saber o que ela quer dizer com isso e ela pede um passeio. Ele nega. Ele menciona que ela claramente não estava interessada antes e quer saber por que ela mudou de ideia. Ela diz que se é isso que ele quer, tudo bem. Ele questiona novamente. Quando ela retorna, ele pergunta o que ela quer. Ela diz que gostaria de dar uma volta. Ele diz que também gostaria de fazer muitas coisas, mas nem sempre é possível. Ele sugere que ela deveria ter mostrado interesse desde o início, pois ele não costuma dar segundas chances. Ela propõe entrar e conhecê-lo melhor, mas ele diz que podem se conhecer ali mesmo, sem precisar entrar. Ele pergunta o nome dela e ela revela que é Cristina. Ela lembra que ele se chama Landa, um nome legal, e ele agradece. Ela pergunta de onde ele é e ele responde que é de Nova York. Ela menciona ser de Baltimore e que são quase vizinhos. Ele conta que se mudou de Houston recentemente e ela acha interessante. Ela sugere que um dia poderiam sair juntos. Ele lembra que tentou antes, mas ela não estava interessada. Ela diz que era porque não o conhecia, mas ele argumenta que ainda não se conhecem. Ela insiste que quer conhecê-lo e ele diz que gostaria de ter visto esse entusiasmo no começo. Ela explica que estava ocupada e não pode falar com todos na rua. Ele pergunta se ela acha que ele fez algo errado ao se aproximar e ela não sabe responder. Ele diz que é exatamente disso que está falando. Ela pede para entrar e conversar, mas ele insiste que não é necessário para conversarem. Ela quer saber para onde ele vai. Ele afirma que está falando, mas ela não está ouvindo e que ele nunca disse que ela poderia entrar. Ela comenta que ele é o tipo dela e quer conhecê-lo, mas ele pergunta se agora é o tipo dela. Ele acha isso interessante e quer saber qual é o tipo dela. Ela diz que gosta de alguém bem sucedido e ele a convida para dar uma
volta. Ela menciona ir ao shopping e ele diz que não é o tipo que gasta dinheiro com garotas. Ele esclarece que se ela quiser conhecê-lo tudo bem, mas ele não vai levá-la ao shopping nem gastar seu dinheiro. Ele explica que é porque ela não é sua namorada e se quiser entrar tudo bem, mas ele quer deixar isso claro. Ela fica confusa e ele permite que ela entre. Quando ela entra, ele pergunta por que ela voltou e ela diz que porque ele é fofo. Ele quer saber se no começo ela não o achou atraente e ela admite que não o olhou direito e que o ignorou. Ele diz que esse foi o problema e ela pede desculpas, dizendo que podem seguir em frente. Depois de conversarem um pouco, ele pega o número dela. Ele pergunta o que ela vai fazer agora e ela responde que vai para casa de uma amiga. Ele sugere que talvez mais tarde possam jantar juntos e ela concorda. Ele promete enviar uma mensagem e ela aceita, dizendo que até mais. Ele diz que foi um prazer conhecê-la e ela responde que foi um prazer para ela também. Ele diz que mais tarde o beijo será na boca e ela concorda. O vídeo começa com Orlando comentando que a jovem é muito bonita e que ele quer ver qual será a reação dela. Ele pergunta seu nome, mas ela responde que não está interessada. Ele diz que não conseguiu ouvir e ela repete que não está interessada, pedindo desculpas em seguida. Ele responde que está tudo bem e deseja um bom dia. Ela então decide revelar seu nome, mas quer saber o nome dele primeiro, e ele se apresenta como Landa. Ela se apresenta como Karina e diz que é um prazer conhecê-lo. Ele responde que o prazer é dele, mas não parece muito interessado. Ela pergunta se ele realmente não vai falar com ela, e ele responde que não precisa ficar ali, já que ela deixou claro que não estava interessada. Karina explica que estava com pressa e que estava escuro. Ele rebate que o sol está brilhando e pergunta como poderia estar escuro. Ela admite que não prestou atenção, e ele diz que agora é ele que não vai prestar atenção nela. Ela aceita e pede desculpas, sugerindo que poderiam sair juntos. Ele questiona o motivo e ela responde que ele tentou falar com ela antes e pergunta se ele não quer mais. Ele diz que talvez tenha mudado de ideia. Ela sugere que poderiam sair para beber e se conhecer melhor. Ele lembra que tentou conhecê-la antes, mas ela não estava interessada. Ela insiste que agora quer conhecê-lo, mas ele diz que as coisas não acontecem no tempo dela. Ele menciona que está confuso e que as coisas não vão acontecer como ela quer. Ela pergunta se ele quer sair com ela e ele pergunta para quê, afirmando que não quer perder seu tempo. Ela diz que eles podem se conhecer melhor, mas ele insiste que podem fazer isso ali mesmo. Ela pergunta se ele quer conversar com ela e ele diz que já estão conversando, pedindo para que ela fale mais sobre si. Ela revela que mora ali perto e trabalha em um bar, oferecendo mostrar o lugar para ele. Ele pergunta o que aconteceu com a atitude negativa dela e por que ela está diferente agora. Ela explica que muitos homens se aproximam dela o tempo todo e que por isso não prestou atenção nele inicialmente. Ele questiona por que ela não quis conhecê-lo desde o começo e ela responde que resolveu pensar melhor e achou que ele seria interessante. Ela pede desculpas e ele diz que ações valem mais que palavras e um pedido de desculpa não muda o que aconteceu. Ela insiste que sente muito e ele diz que ela precisará fazer mais do que isso. Ela promete mostrar a ele que merece uma segunda chance e propõe sair para que possam se conhecer melhor. Ele decide deixá-la entrar no carro, afirmando que só quer ver o que ela vai fazer. Ela diz que estava saindo do trabalho e estava indo pagar uma conta antes de ir para casa. Ele diz que está voltando de um compromisso e pergunta se ela usa lentes de contato. Ela responde que não, que seus olhos são dela mesma. Ele elogia os olhos dela e ela agradece. Ele diz que está confuso porque no começo ela não estava interessada e agora parece completamente diferente. Ela explica que muitos homens se aproximam dela e por isso ela geralmente diz que não, mas que gostou dele. Após conversarem mais um pouco, ela pergunta se ele quer levá-la ao shopping para comprar uma jaqueta. Ele pergunta por que faria isso e diz que não é o namorado dela. Ela diz que pensou que ele tivesse gostado dela. Ele responde que não vai levá-la a lugar nenhum e que provavelmente não está interessado porque ela é interesseira. Ela nega ser interesseira, mas ele diz que agora ela quer que ele a leve para fazer compras. Ela acha que não há nada de errado nisso e que eles podem se conhecer melhor assim, mas ele recusa e diz que ela pode ir embora. Ela sugere que podem sair para jantar, mas ele recusa novamente e diz que ela pode sair. Ela pergunta se ele realmente não quer jantar com ela e ele diz que não. Ela pergunta se ele tem certeza e ele confirma, pedindo que ela saia. Ela concorda e diz que se ele não quer,
ela vai embora, desejando um ótimo dia. Ele responde que foi um prazer conhecê-la e ela diz o mesmo. O vídeo começa com o Will abordando essa loira para fazer a pegadinha da interesseira com o Corvette. Ele pergunta como ela vai e fala que ela parece estar ótima. Já ela responde que está bem. Ele pergunta se pode falar com ela e fala para ela esperar para eles conversarem. Ela fala que não está afim de conversar com ele e que ele não faz o tipo dela. Ele pergunta qual o tipo dela, mas ela fala para ele não se preocupar com isso. Ele pergunta por que ela está sendo tão rude com ele, mas ela responde que é porque ela não está interessada. Em seguida, ela fala que ele está desperdiçando o tempo dela como se ela não tivesse nada para fazer e dá a maior bronca no Will. Ela fala para ele que já disse que ele não tem chance com ela. Ele fala que é novo na cidade e só queria conversar com ela. Ele então fala que ela está agindo igual uma louca, mas ela fala para ele ir trabalhar e arrumar alguma coisa para fazer. O YouTuber então não gosta do que ela disse e parte para o plano B. Ele então vai na direção do Corvette e abre a porta da máquina. E é aí que a mágica acontece. A mulher que estavam rejeitando volta na mesma hora e vem perguntando se o carro é dele. O Will fala que sim e pergunta por quê. Ela fala que gostou do carro dele, mas ele fala que ela estava sendo muito rude e louca com ele. Ela dá uma desculpa esfarrapada e fala que a menstruação dela desceu e que ela está muito estressada. O YouTube então fala que ele tem um lugar para ir agora e que ele tem compromisso. Ela pede para ele levar ela junto com ele. O YouTube então fala que pode ser e manda ela entrar no carro. Ela dá a volta e entra no Corvette do YouTuber. Dentro do carro, ele fala que não gostou do jeito que ela tratou ele. E ela responde que sabe que errou e pede 1000 desculpas para ele. Ele então fala que agora é assim, que é só ela pedir desculpas que fica tudo bem. E ela então fala que vai se redimir com ele. O YouTuber fala que vai levar ela para sua casa. E a garota topa e aceita ir com ele sem pensar 2 vezes. Ela começa a alisar ele e o Will pergunta o que ela quer fazer antes de ir para casa. Ela fala que ela quer ir no shopping. Ele pergunta o que ela quer fazer no shopping. Ela responde que quer ir fazer compras e que ele vai pagar para ela. Mas nessa hora ele manda ela sair do carro e fala que não vai levar ela em lugar nenhum. E fala que não sai com mulher interesseira. E ela acha ruim e fala que não vai sair. Ele fala para ela descer do carro agora. E ela desce e sai xingando o YouTube falando que o carro não é dele. Mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com o Naya abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e depois dela falar que ela tá bem, ele pergunta o nome dela. Ela fala seu nome e ele fala que se chama Naya. Ele então pede para ela esperar só alguns minutos e tenta pegar o número dela, mas a garota não passa o número para ele. Ele pergunta aonde ela vai e ela fala que está indo encontrar com suas amigas. Ele então vai atrás dela novamente e pega na mão dela e fala que é um prazer conhecê-la. Em seguida, ele pede para ela passar para ele o seu Instagram. Ele então pergunta se ela pode dar 1 hora do dia dela para ele. E ela responde que não. Ele pergunta se ela tem namorado. E ela fala que não, que ela tá solteira. Ele tenta conversar com ela, mas ela fala que tem que ir embora. Então ele se despede e vai em direção à sua Lamborghini. Na hora que ela vê a Lamborghini do Naya, ela já vem atrás dele na mesma hora, batendo no vidro do carro. Ela pergunta se o carro é dele.
O YouTube confirma que sim. E ela então fala que gostou muito do carro dele. Ela também pergunta se ele quer pegar o número dela agora. O Nair fala que sim e fala que ele já está saindo do carro. O YouTube pergunta por que ela mudou de ideia e veio falar com ele. E ela fala que ela é muito tímida e estava com muita pressa. Ele pergunta se agora ela quer dar o seu número para ele. E ela responde que sim. Em seguida, ele fala para eles conversarem dentro do carro e chama ela para entrar na Lamborghini. Ela não perde tempo e entra com ele no carro de luxo. Melhores youtubers das pegadinhas das Gold Digger Frames. Primeiro lugar, Nate, disparado. Segundo lugar, era o Joel, mas o Joel acho que não sei o que ela arrumou. Dentro do carro, ele pergunta com o que ela trabalha. Ela fala que ela é garçonete, mas que está tentando montar sua loja de roupas. O YouTube fala que isso é muito bom e que ela deveria mesmo tentar. Ela pergunta com o que ele trabalha. E ele fala que ele é empresário e também trabalha com o mercado financeiro. Ele fala que é novo na cidade e está aqui a negócios. Ele então pergunta se ela está procurando um namorado, e ela fala que não está procurando, mas na hora certa ela vai achar. O YouTuber então fala que ele tem uma cobertura no centro da cidade e chama ela para eles passarem a tarde juntos. E fala que ela vai gostar muito da visão do apartamento dele. Ela fala que sim, que eles podem ir para o seu apartamento. E daqui para frente não se sabe o que rolou. Comentem aí o que vocês acham que aconteceu. O vídeo começa com Joel, que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele aborda essa loira e fala que ela tá arrasando demais e pergunta se ela não vai falar com ele. A garota diz a ele que não fala com estranhos. Joel pergunta se ela tem namorado e ela responde que sim. Joel então pergunta se ela não quer ser sua namorada porque ela é linda demais. Porém, ela responde que não. Joel fala que ele é novo na área, está tentando fazer novas amizades e fala que gostou do estilo dela. E pergunta se ela não pode passar o seu telefone para eles serem amigos. Porém, a mulher fala que o namorado dela não iria deixar. Na sequência, vendo que ele não vai ter chance alguma com a garota, Joel a deseja um bom dia e caminha até sua gloriosa McLaren. E é na hora que a mulher vê a McLaren de Joel, ela não demora muito para ela vir correndo atrás dele. Ela pergunta se o carro é dele. Depois de Joel confirmar que sim, ela pergunta se pode ver o carro por dentro. Joel pergunta se o namorado dela não vai achar ruim. Agora a conversa é outra e ela fala que ele não precisa ficar sabendo. Ela então pergunta se pode dirigir a McLaren. Joel fala que ele comprou o carro hoje e tem muito ciúme do carro. Em seguida, ele pergunta se ela malha para ter um corpo bonito igual ela tem. Ela responde que sim. Joel então pergunta se pode malhar com ela. E ela fala que claro que pode. Na sequência, Joel chama ela para tirar fotos do lado da McLaren com ele. E fala que ela vai ficar muito linda na foto e que seu short está combinando com seu carro. Na sequência, Joel pergunta se ela tem mesmo namorado. Ela responde que sim. Joel então pede para ela passar o seu número para ele e chama ela para vir para sua casa com ele. Ela topa e aceita o convite. Porém, na hora que eles vão entrar no carro, Joel fala que não pode levá-la com ele porque ela mostrou ser uma garimpeira de ouro.
e mostra para ela a câmera que está gravando e fala que não sai com escavadora de ouro. A mulher vai embora e fala que não vale a pena perder seu tempo com ele, mas no fim acaba sendo rejeitada. Fala pessoal, aqui é o Moisés. Joel entra na McLaren e fala que ela foi fácil demais e acelera o carro e dá um tchauzinho para ela. Pessoal, o objetivo desse vídeo é somente entretenimento. O vídeo começa com Naya, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa morena e pergunta como ela vai. Ela responde que está bem. O YouTube pergunta qual o seu nome. A garota responde que não tem nome e deixa claro que não quer falar com ele e sai andando e manda ele se enxergar. Adoro esse YouTube aqui, mano. Top. Em seguida, ele se despede e vai em direção à sua Lamborghini. E não demora muito para a mulher ver a burrada que está fazendo e ir atrás dele. Ela pergunta se o carro é dele. Naya confirma que sim e pergunta por que ela estava agindo daquela forma com ele. Ela responde que achou que ele não fazia o tipo dela, mas que agora ela viu que ele é bem interessante. Ela então pergunta o nome dele e se apresenta para ele. Naya pergunta quais os planos dela para hoje à noite. Ela responde que talvez vá em alguma festa. Ele pergunta o que ela vai fazer agora, e ela responde que está indo para sua casa. Ele elogia ela e fala que ela tem um lindo corpo. A garota agradece o seu elogio. O YouTube pergunta se ela tem namorado. Ela fala que não, que ela está bem solteira. Ele canta a garota e fala que gostaria de ser seu namorado. Ela fala para eles se conhecerem melhor e deixa claro o interesse nele ou no seu carro, digamos assim. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro para conversarem lá dentro. Ela entra no carro achando que achou seu príncipe encantado. Mas nós já conhecemos o Nair e sabemos que ele não deixa barato. Dentro do carro, o Nair fala para ela que não gostou nem um pouco do jeito que ela tratou ele. E fala que ela estava falando que ele era brega e usava roupas simples. Ela pede desculpas e fala para ele esquecer isso, que isso já passou e que eles podem curtir muito a partir de agora. Nessa hora, o Nair fala que ela está dando vibrações para ele de ser uma escavadora de ouro e que ela demonstrou ser muito interesseira. A mulher fala que ela não fica com qualquer fracassado, que não tem nada a oferecer e que isso não tem nada de errado e que ela quer o melhor para ela. O YouTuber fala que dinheiro não é tudo e que ele não quer mais ela dentro do seu carro e fala para ela descer. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Nair. O vídeo começa com o London, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa linda garota e pergunta o que ela está fazendo e qual o seu nome. Porém, ela olha para ele com um olhar de rejeição e o London pergunta por que ela está olhando para ele desse jeito. Ele então fala que ela tá muito linda com essa roupa e pergunta se ela não quer conhecê-lo. Porém, ela responde que não porque ela tem namorado. Mas quando o London destrava o alarme do Corvette, é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela dá meia volta e vem atrás dele perguntando de onde ele é. O London responde que ele é de Nova York. Ela então pergunta se o carro é dele e o YouTuber confirma que sim. Ela então fala que gostou muito do carro dele, que gostaria de dar uma volta com ele. O London então pergunta por que ela estava agindo daquele jeito com ele. Ela primeiro fala que não sabe dizer e depois fala que é porque ela estava com muito medo, porque ele era um estranho. O YouTube então fala que tudo bem e pergunta para onde ela estava indo. E ela responde que estava indo embora para a sua casa.
Em seguida, ele fala que é novo na cidade e está procurando um bom restaurante para comer e que quer um restaurante bem luxuoso. A garota, então, fala que ela conhece um restaurante muito bom e luxuoso e fala que pode ir almoçar com ele. O London, então, pede para ela esperar e vai até o Corvette para pegar o seu celular. Em seguida, ele pega o número dela sem nenhuma dificuldade. E essa é a mágica que o Corvette faz. Em seguida, ele pergunta se ela está sentindo ele, porque no começo ela foi muito rude. Ela fala que não o conhecia e que agora ela está achando ele muito fofo e que quer dar uma volta e conhecê-lo melhor. London então chama ela para entrar no carro com ele. E ela não perde tempo e entra na máquina de London achando que vai se dar bem com o youtuber. Dentro do carro, resumindo a conversa, ele pergunta se ela tem namorado, e ela responde que não, que ela tá solteira e pede desculpas por ter mentido. O London então fala que já sabia que ela não tinha namorado. Ele então pergunta o que ela quer fazer, e ela fala que quer ir pro shopping para fazer compras e gastar dinheiro. London então fala que ainda não a conhece, que ela tá parecendo ser uma garimpeira de ouro. Ela então responde para ele que isso não é verdade. London então fala que ela é sim uma garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro porque ele não quer mais perder tempo com ela. Ela desce do carro falando mal de London, mas no fim acabou sendo rejeitada pelo London e não passou no teste dele. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa garota e pergunta como ela vai e fala que ela parece estar muito bem. E depois dela dizer obrigado, ele pergunta qual o nome dela e pede para falar com ela bem rápido. E fala que está tentando conhecê-la. Porém, a garota sai andando sem dar nenhuma chance. Ele pergunta se pode pegar o número dela, porém ela responde que não está interessada. Ele a deseja uma boa tarde e vai na direção da sua gloriosa Lamborghini. Mas quando ela vê a nave do Nate, na mesma hora ela dá a volta e vem conversando com ele. E pergunta se o carro é dele. O youtuber confirma que sim e fala que esse é um dos seus carros. Em seguida, ela fala seu nome e dessa vez pega na mão dele e se apresenta para o youtuber. E agora é ela que está muito interessada. Em seguida, o Nate pega o número dela sem nenhuma dificuldade e fala que ela está muito bem e pergunta para onde ela estava indo. E ela responde que estava indo para casa e chama o Nate para ir com ela. O youtuber responde que seria muito bom, mas pergunta se ela não é comprometida porque ele não quer apanhar. Ela fala que estava ficando com um rapaz, mas agora isso é passado. O Nate então pergunta por que ela estava agindo tão fria com ele quando tentou falar com ela. E ela responde que achou que ele poderia ser um cara ruim, mas que agora viu que ele é um cara legal. Ele então pergunta aonde ela mora, e depois dela dizer aonde ela mora, ele então fala para ela entrar na Lamborghini para eles darem uma volta. Ela não perde tempo e entra na gloriosa Lamborghini do youtuber, achando que vai se dar bem com ele. E vocês já sabem o que isso vai dar. Ela não perde tempo e entra na gloriosa Lamborghini do Nate, achando que vai se dar bem com o youtuber. Dentro do carro, ele pergunta por que ela agiu de forma tão rude com ele e que isso o machucou. Ela responde que ela estava tendo um dia ruim e pede desculpas por não ter tratado bem. O Nate então pergunta o que fez ela mudar de ideia, e ela fala que gostou muito do carro dele e resolveu dar uma chance para ele. Ele então pergunta se ele não tivesse a Lamborghini, se ela iria dar uma chance para ele, e ela responde que não sabe dizer. O Nate então fala que vai dizer para ela que ela demonstrou ser uma interesseira e pede para ela descer do carro dele. E fala que foi só ela ver o seu carro que ela se interessou por ele. Ele fala que não quer nada com uma garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro.
Ela desce, não gostando muito, mas no fim acabou sendo rejeitada pelo Nate e não passou nos testes. O vídeo começa com London chavecando essa morena. Ele pergunta como ela vai e pega na mão dela e se apresenta. Ele pergunta aonde ela estava indo e ela fala que está indo resolver alguns negócios. Então London fala que está procurando um barzinho para tomar uma bebida e que ele é novo na cidade. Ele fala que acabou de se mudar e fala que ele é da Nigéria. Em seguida, London pergunta se ela conhece um bom barzinho e ela fala que ali na frente tem um top. O youtuber pergunta se ela não pode vir tomar uma bebida com ele. Entretanto, a garota fala que não, que ela tem um homem e está namorando. Ele fala pra ela esquecer do seu namorado, que ela vai se divertir com ele. Ele tenta pegar o número dela, mas ela acaba dando um fora nele. Então o YouTube caminha até o seu Corvette e magicamente a mulher volta e vem falar com ele, dizendo que o carro dele é muito bom e que gostou da cor preta. Então, muito interessada em saber como ele tem tanto dinheiro, ela pergunta com o que ele trabalha. London fala que é um ator nigeriano e que ele ganha muito dinheiro. Ele então fala que não quer tomar o tempo dela porque sabe que ela está ocupada. Mas dessa vez a garota demonstra interesse em falar com ele e pergunta se pode pegar o número dele. Na sequência, London convida ela para eles conversarem dentro do carro. A garota aceita o pedido dele e entra com ele na máquina. E fica achando que vai se dar bem com o cara só porque ele tem dinheiro. Mas mal sabe ela o que a aguarda. Dentro do carro, depois de London dar uma volta com ela, ele pergunta sobre o namorado dela. Ela responde que ele está trabalhando. Então London fala que não vai mais querer sair com ela porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que mesmo tendo namorado, ela topou sair com ele. Ele fala para ela descer do seu carro. Ela tenta se explicar, mas London fala que ela não passou no seu teste e que o namorado dela vai ver ela no YouTube porque ela vai ficar famosa. E pede para ela descer do carro e a deseja um bom dia. O vídeo começa com Blue Ice encostado na Ferrari. Assim que passa uma jovem, ele a aborda e fala que gostou do estilo dela. Em seguida, ela pergunta se o carro é dele. O YouTube confirma que sim e pergunta se ela gosta. A garota, muito impressionada, fala que sim. Ele se apresenta para ela e fala seu nome. Ela então pergunta se é uma Lamborghini. O YouTube responde que não, que é uma Ferrari. Em seguida, ele fala que está indo na farmácia para comprar um remédio e fala que gostou dela e do seu estilo e pergunta se pode pegar o número dela. A garota responde que sim. Em seguida, ele chama ela para entrar na Ferrari e ver como é o carro por dentro e começa a tirar algumas fotos para ela dentro do carro. Em seguida, ele convida ela para tomar um café com ele e dar uma volta no seu carro. A garota topa e aceita o convite. Então, ele fala que só precisa ir no banheiro primeiro porque ele está apertado. Então, ele sai e deixa ela esperando. Ela começa a tirar várias fotos com a Ferrari até que chega o verdadeiro dono do carro e fala para ela sair de perto do carro dele. Ela fala que tinha um cara ali que disse que o carro era dele. O cara fala que não, que o carro realmente é dele. Então, o dono do carro fala que o rapaz de branco é funcionário dele e que ele tenta sempre fazer isso para pegar mulheres com seu carro. E depois entra na Ferrari e sai acelerando. Em seguida, Blue Ice chega perguntando cadê o carro dele. A garota fala que o chefe dele saiu com o carro. Então ele explica que falou que o carro era dele só para impressionar ela. Então ele pede desculpas e fala que tem um carro simples e chama ela para sair com ele. E a garota topa.
Na sequência, Blue Ice mostra para ela a câmera e fala que está gravando um vídeo para o YouTube onde ele tenta pegar a garimpeira de ouro e fala que ela foi bem legal com ele e passou no teste. Ele explica que o carro realmente é dele e aquele cara é só um funcionário dele e agradece por ela ter participado e elogia a garota que passou no teste. O vídeo começa com Joel e seu amigo Frank abordando essa mulher em um posto de gasolina para aplicar o teste da interesseira. Joel pergunta se ela precisa de ajuda para abastecer o seu carro e fala que ela parece estar com muito frio. Ela responde que suas mãos estão com frio e o seu corpo também está com muito frio. Frank pergunta aonde ela vai. Ela responde que é segunda-feira e que ela não vai sair e só está abastecendo o seu carro. Então Joel brinca com ela e pergunta se ela vai na igreja com essa roupa. E ela leva na brincadeira e fala que não. Em seguida, Frank pergunta para ela se eles ajudassem ela a abastecer o carro, se ela não podia passar o seu número. Ela fala que pode sim e passa o contato de telefone para Frank. Então Joel pergunta se ela tem um namorado. Ela fala que não, mas que não está procurando relacionamento agora. Então Joel pergunta o que aconteceu com ela. Ela responde que seu último namorado a traiu e ela sofreu muito com isso. Então Joel e Frank falam que sentem muito e sabe como é duro passar por isso. Frank fala que também já passou por isso e não foi nada fácil. Então Joel fala que se o ex-namorado dela fez isso é porque ele não a merecia. Eles conversam um pouco e Joel diz que ela vai encontrar um homem que seja legal e fiel. Então ela pergunta qual é o nome deles e se apresenta e fala que se chama Olivia. Ela fala que eles estão conseguindo animar o dia dela e pergunta de onde eles são. Joel fala que eles são novos na cidade e que estão tentando fazer amizades. Então Joel fala que eles gostaram de conversar com ela e que ela é muito gente boa e os tratou super bem. Em seguida, Joel revela para ela que eles são youtubers e que estão passeando com seu carro novo. Então, nessa hora, Joel chama ela para ver o carro novo que eles compraram, que está logo ali do lado. Então, depois de ver o carro deles, ela fala que o carro é muito bonito e pergunta se é uma Lamborghini. Frank confirma que sim e fala que eles estão gravando um vídeo para o YouTube e que eles estão fazendo um teste para ver se ela ia ser interesseira, mas que ela passou no teste e foi muito legal com eles, e mostra a Lamborghini por dentro para ela. Joel explica que se ela não quisesse falar com eles, eles iriam até o seu carro e se ela fosse atrás deles e mudasse de ideia, que ela seria uma Gold Digger, mas que ela é uma mulher muito humilde e que está de parabéns. Então, Frank fala para ela se apresentar na frente da câmera e falar o seu Instagram para que os seus seguidores possam segui-la na rede social. Ela então faz do jeito que ele